todos que me ouvem estão cientes da guerra que está tendo lá em Israel. Amém? Todos estão cientes? Está tendo uma guerra lá. Israel, ele sofreu um atentado terrorista e já tem 9 dias que está lá muito tenso. Inocentes, eu acredito que tem sofrido, morrido. E é complicado falar sobre isso. Mas eu quero nessa noite falar sobre algo que durante a semana Deus me fez meditar. Eu não sei se você só conhece a história de Jerusalém pela Bíblia. Esse Melquisedeque, se você reparar, rei de Salém, Jerusalém, né, o Salém continuou até hoje. Ele era o rei de hoje, da região que nós entendemos hoje que é Jerusalém. É a primeira menção de um rei que governava aquela região. Este aqui, o primeiro mencionado, ele era tanto um rei de justiça, quanto um sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Ao ponto do patriarca Abraão chegar diante dele e ser abençoado por ele, e entregar os seus dízimos a ele. Certo? O primeiro mencionado é rei e sacerdote. E, não coincidentemente, o último rei de Jerusalém também é rei e sacerdote. Tá? Mas, depois de Melquisedeque, nós vamos ver na história bíblica que os jebuseus, eles conquistaram aquela cidade. Jebuseus governaram aquela cidade até o tempo de Davi. O rei Davi, foi quem empreitou uma campanha militar contra os jebuseus. E aí então, a capital de Israel foi para Jerusalém. Eu quero rapidamente só mencionar para os irmãos. Jerusalém então vai ser governada pelos filhos de Davi até o cativeiro babilônico. Nabucodonosor, ele vem e destrói a cidade de Jerusalém, e em seguida ele destrói o templo que Salomão construiu. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, você vai ouvir, né, Esdras, Neemias, Zorobabel, eles ali trabalham para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Passa-se o período daqueles governantes, entra o rei da Grécia, por exemplo, e domina aquele lugar. Eu lembro, o diácono Kleber, uma vez nos falou de um rei grego, descendente lá dos comandantes dos gregos que se dividiram. Ele coloca um porco lá no templo, um porco no altar. Um porco para um judeu é algo terrível, não é verdade? Você sabe que é abominação para eles, não é verdade? Depois dos gregos, tem a revolta dos macabeus. Lembra? Macabeus, tem livros históricos sobre os macabeus. E depois chega Roma. Roma, período de Cristo na terra, o Novo Testamento, nós já vamos ver Roma, certo? No ano 70 de Roma, depois do nascimento de Jesus, Roma vai lá e destrói o templo, destrói Jerusalém por completo. Depois nós vamos ver o Império Romano sendo dividido. Império Otomano, ele toma conta daquele lugar. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano acaba, e ali fica uma disputa. A Inglaterra e outros reinos ali, e a Europa divide aquele pedaço todo ali, e dá um pedacinho então para os judeus se virar e construir um Estado.
E os palestinos estavam ali e eles tiveram também uma promessa de um Estado. E nunca tiveram esse Estado. Resumindo para os irmãos, aquele lugar, nós poderíamos dizer assim, é como se fosse um carro que já teve, no mínimo, uns 17 donos. Aí você entra no carro, aí você não sabe, quem é que fez isso? Quem é que fez aquilo? Esse buraco aqui, qual dos donos que fez? Ah, essa reforma aqui, essa pintura, você já não sabe mais nada. Eu estou falando um pouco de história. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a palavra de Deus, ela fala de Jerusalém como a santa cidade. Não é à toa que muitos governantes quiseram tomar conta daquela. Não é à toa que até hoje se briga por aquele pedaço de terra. Porque Deus escolheu aquele lugar. Porque foi o Senhor que levou Abraão para aquele lugar. Foi na região de Jerusalém, por exemplo, que Deus falou com Abraão: pega o seu filho, vai para um lugar que eu vou te mostrar e sacrifica ele a mim. Deus, ele preparou aquele lugar e ele entregou aos filhos de Israel aquele lugar. Na realidade, eu e você, nós temos um compromisso com a palavra do Senhor para orar pela paz em Israel. Um cristão de verdade nunca vai ficar contra o povo, a nação de Israel. E que Deus nos livre de desejar algum mal para aquele lugar. Mas por que eu estou falando isso? Quando nós analisamos a pregação de Jesus, qual que foi a mensagem central de Jesus? Fala para mim, 2 minutos. Qual foi a principal mensagem do nosso Senhor Jesus? Qual foi o centro da mensagem dele quando esteve aqui na terra, andando por Jerusalém, Israel, as cidades que compunham aquela nação? Qual foi a principal mensagem de Jesus? Enquanto você pensa, eu vou te falar de uma das principais. Jesus, ele fala sobre o dinheiro em muitas de suas passagens. Já parou para pensar nisso? E o pobrezinho do pastor, quando vai falar, alguém já olha meio torto. Mas eu preciso ensinar o que a Bíblia ensina. Porque a ganância do homem, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus, ele vem o quê? Para cortar o mal pela raiz. Essa é uma das principais mensagens de Jesus. Mas eu quero que os irmãos pensem na principal. Jesus, ele começa a pregar: arrependei-vos. Mateus capítulo 4. Você vai ver ele, depois de ser tentado por Satanás, ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, e ele começa a pregar: arrependei-vos. Arrependei-vos por quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino. A mensagem central de Jesus está relacionada sobre o reino de Deus. Que para ele pregar o reino de Deus, ele chega para Nicodemos, por exemplo, e fala assim: ei, Nicodemos, para ver o reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Lembra disso? Quando eu e você entendemos a mensagem de Jesus, nós vamos entender que existe uma porta de entrada, e por isso que ele fala: eu sou a porta. Amém? Por isso que nós temos um novo e vivo caminho que nos coloca para dentro do reino de Deus, que foi aberto através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, bendito é o Senhor. Quando o sangue de Jesus foi vertido na cruz,
Ele abriu um caminho seguro para eu e para você adentrarmos no reino de Deus. A cruz, ela não é o final. Não, é porque eu já estou na cruz. Não. A cruz é nos colocando para dentro, resolvendo o problema que o pecado criou, para que agora nós tenhamos uma chance de viver no reino de Deus. Mas nós sabemos, apóstolo Paulo, ele fala assim, mas primeiro é o natural, para depois o... Quem lembra disso? Quem já leu essa passagem? Paulo, ele fala assim, olha, primeiro é o natural. Ele está falando sobre o primeiro homem, Adão. Adão era natural, não é verdade? Mas o segundo, Adão, ele era de onde? Mas Deus, ele primeiro faz o natural para revelar o espiritual que sempre existiu. Então, nós precisamos, quando nós vamos ler a Bíblia por completo, entender que Deus, ele usa formas pedagógicas que são naturais para que eu e você entendamos o que nos espera nos céus. Por exemplo, ele chama uma família e fala assim, eu não vou esconder nada de Abraão, porque eu sei que ele vai ordenar aos seus filhos, e eles vão se tornar uma grande nação. Abraão, fica tranquilo, os seus descendentes vão ficar 400 anos em uma terra, em uma nação estrangeira, eles vão ser escravizados, mas eu vou libertar eles com mão forte. E eles vão possuir essa terra. Certo? Então Deus vai lá e tira o povo de Israel do Egito, e enquanto o Senhor agora está tirando o Egito do coração do povo de Israel, naquele período de 40 anos, colocando eles numa vida de santidade que agrada o Senhor, para depois entrar na terra prometida, é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Apóstolo Pedro fala que o Senhor nos fez geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, nação santa, para testemunhar a grandeza do nosso Deus, que nos tirou das trevas, Ele tirou do pecado, do mundo, para a sua maravilhosa luz. Hoje eu e você estamos como a nação de Israel no deserto. É Deus nos preparando, nos santificando, tirando toda aquela aspereza, todo aquele lixo que nós trouxemos desse mundo, para nos introduzir na nova Canaã, na Jerusalém celestial, na terra prometida. Eu e você, nós somos a Israel espiritual. Tanto do povo judeu, quanto do povo gentil. A palavra diz em Efésios capítulo 2, capítulo 4, você precisa ler esses dois capítulos, você vai ver que Deus, Ele quebra esse muro de inimizade, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e dos dois, Ele fez um só, um povo escolhido, santo, imaculado, uma nova humanidade. Mas quando nós lemos a palavra de Deus por completo, nós vamos entender que o plano do Senhor é um reino. Por isso que Deus trabalhou de uma forma natural e pedagógica com o reino de Israel. Deus tirou Abraão lá do Iraque, hoje conhecido como Iraque, Mesopotâmia, entre os rios, né? Entre os dois grandes rios que cruzavam o Oriente Médio. Deus tira Abraão lá do sul da Mesopotâmia e coloca ele no centro comercial, num lugar geograficamente estratégico. Quem saía da África e fosse para a Ásia, ou para pegar uma parte da Europa lá em cima, precisava passar por Israel.
Os melhores portos que tem naquela região tá lá em Israel. Ali era o lugar mais cobiçado do Oriente Médio. Comercialmente, era um lugar estratégico. Deus colocou Abraão lá. Deus colocou a nação de Israel lá, no centro do mundo antigo. Por quê? Porque tem uma lição sobre isso. Aleluia. Porque através daquela nação, a nação de Israel, aquelas outras nações também seriam impactadas, também conheceriam a respeito do Deus de Israel, também seriam, de alguma forma, resgatadas. Deus, ele sempre vai colocar o povo dele em lugares estratégicos. E eu já aproveito e te digo, você não está no lugar errado. Você é que está olhando com os olhos errados. Deus te colocou na família certa. Você não está aí por acaso. Deus te colocou no bairro certo. Deus te colocou na cidade certa. Deus te colocou numa congregação como essa, porque Ele sabe o que faz. A nação de Israel, ela mostra toda essa dinâmica do reino de Deus. Lembra qual é o rei mais famoso da nação de Israel? Fala para mim. Em uma só voz. O rei mais vitorioso, mais famoso, que mais conquistou, que mais expandiu o reino de Israel, e que as crianças aprendem desde criancinha, e aí pega o grandão, o Kleber e o Vinícius para ser quem? Seria ele ou seria o Golias? Eu já fui muito Golias também, ainda bem que tem gente maior que eu agora. Davi, ele é a personificação, ele é uma tipologia, melhor dizendo, daquilo que o Senhor Jesus é. Um rei vitorioso. Um rei justo. E quando nós falamos sobre a dinâmica do reino de Deus, nós como brasileiros temos dificuldade. Porque o nosso rei, o nosso primeiro rei, qual foi o primeiro rei do Brasil, irmãos? Dom João VI. Ele deixou o filho para trás, porque mandaram convocar ele voltou para Portugal, aí se tornou depois imperador. Não dava um bom exemplo como pai, como esposo, não é verdade? Deixou o filho para trás. Perceba, como ele ficou para trás, ele também deixa o filho dele para trás. E depois, o nosso imperador, o segundo imperador, que parecia ser uma boa pessoa, foi o quê? Foi destronado. Então nós temos dificuldade de reconhecer e nos submeter ao rei, ao governante. Olha como nós tratamos a política no Brasil, é um falando mal do outro, famílias brigando por causa, ninguém respeita mais ninguém, as autoridades perderam o respeito da sociedade. Nós temos dificuldade, porque no reino de Deus, eu quero lembrar os irmãos, toda autoridade pertence ao Senhor Jesus, e eu e você precisamos nos submeter a Ele. Eu e você precisamos falar assim: Senhor, eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para agradar ao Senhor. Se os nossos governantes vier a público e falar alguma coisa, a gente desliga, não é verdade? A gente pula. A gente não está nem aí porque eles estão falando. Eu não estou falando que você deve dar muito ouvido também, não. Eu só estou falando que isso não pode te atrapalhar, aí porque Deus, Ele está falando com os seus filhos, para que nós possamos saber qual é a vontade dEle, e deixa eu te falar, a vontade do Deus Todo-Poderoso, Rei, essa vontade, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é agradável, ela não precisa de retoque, ela é tudo que eu e você precisamos. Então Deus, Ele mostra como vai ser. Nós vamos fazer parte de um reino inabalável, que nunca vai ser derrotado. E deixa eu falar com os irmãos, a nossa geração,
ela tem o privilégio de coexistir com a nação de Israel. Sabe por quê? Se você ler, você vai ver ele falando sobre a destruição de Israel, de Jerusalém, do templo, até que o tempo dos gentios acabe. E o tempo dos gentios sobre Israel já acabou, porque eles são nação hoje. Porém, em Jerusalém, aí eu quero que os irmãos entendam algo. Em Jerusalém, ela está fatiada em 3 pedaços: os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Aonde ficava o templo que Salomão construiu, Zorobabel reconstruiu, e o rei Herodes, ele floreou só. Hoje tem uma mesquita muçulmana lá. Israel hoje está em guerra, não é verdade? Jerusalém está... como Jerusalém também é santa para os muçulmanos, então os foguetes não estão indo para lá. Estão indo para os outros lugares. Mas lá, a todo momento, toca sirene, o risco de cair alguma bomba e etc, etc. Aquela cidade, ela representa algo que está vindo do céu. Aquele lugar, aquela cidade, ela representa espiritualmente algo que vai vir do céu. Nós precisamos continuar orando por Jerusalém, nós precisamos continuar orando pela paz na nação de Israel. Mas nós, como igreja, precisamos colocar os nossos olhos no céu. Porque é para onde nós vamos, e é para o lugar aonde o nosso Jesus foi, e é de lá que ele vai voltar para nos levar. E João, capítulo 14, que nós lemos, Jesus fala assim: eu estou indo preparar lugar para vocês. E o texto agora está falando de uma nova Jerusalém, uma Jerusalém espiritual. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheios das últimas 7 pragas ou flagelos, aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei você a noiva, a esposa do Cordeiro. Amém? Primeiro ponto, o anjo vai mostrar a noiva, que é a esposa do Cordeiro, certo? Verso 10. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me. O que ele mostrou? Mas era para mostrar a noiva do Cordeiro ou mostrar a cidade santa? Ou é a mesma coisa? Hã? O anjo está mostrando a mesma coisa, com palavras diferentes. Ele fala assim: olha, vem cá que eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. Quem que é a noiva do Cordeiro? Responde não. Aí quando ele vai, chega lá e fala assim: olha lá, a cidade que desce do céu, Jerusalém. Deus, ele está revelando algo nesse texto, que é para eu e você, como igreja, aprendermos a nos comportar nessa terra, até que ele venha. O texto que nós lemos está falando da igreja do Senhor, irmãos. É a igreja vencedora, triunfante, aquela que se uniu a Cristo depois das grandes tribulações que sofreram, aquela que perseverou até o fim. Leia Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, você vai entender. É esta igreja, é esta noiva, é esta que agora já é considerada uma cidade, um lugar aonde os santos do Senhor estão. E este lugar, nós precisamos entender que se nós somos a igreja hoje, que é a igreja perseguida, a igreja que está militando espiritualmente, é a igreja que está pregando,
é a igreja que está andando nessa terra, mas a promessa é que um dia a igreja do Senhor, ela vai triunfar sobre tudo e ela vai se unir a Cristo, como uma esposa que se une a seu esposo. E é interessante isso, porque Atos capítulo 5 vai falar que é necessário que Cristo ele fique lá nas alturas, até que toda a profecia, até que tudo que foi profetizado seja cumprido. E o papel do Espírito Santo hoje é edificar uma igreja, deixar uma igreja pronta, como uma noiva que está se preparando para o dia do casamento. Irmãos, nós precisamos pensar, nós precisamos nos despertar, que Deus ele está, aleluia, bendito é o Senhor, mostrando nesses sinais, o que é que nos espera. Espiritualmente você sofre ataques, não é verdade? Fisicamente Israel não está sofrendo ataques? Hoje eu e você, como a Israel espiritual, nós também sofremos ataque. Mas a mesma convicção que o povo de Israel hoje está tendo lá, é que eles vão ser vitoriosos, é que eles vão vencer o inimigo. Nós, como igreja, precisamos entender também que maior é o que está conosco. Jesus prometeu que nós teremos autoridade sobre o reino espiritual. Nada e ninguém pode impedir a igreja de avançar. Nós precisamos entender isso. Aleluia. Porque nós estamos nos preparando para ser aquela nova Jerusalém. Ela desce do céu, irmãos. Se você estudar um pouquinho Apocalipse, você vai ver que ela toca na terra. E Jesus ele vai reinar dali. A igreja e Cristo eles se tornarão um. Por isso que lá não vai ter templo. É interessante, nós temos um templo aqui. Consagramos ele a Deus. Você sai da sua casa, eu também. Nós chegamos aqui, oramos, prestamos a Deus um perfeito, na realidade tentamos apresentar a Ele um perfeito louvor. Mas naquele lugar, naquele dia, não vai precisar disso aqui mais. Que nós vamos ser um com Ele de tal forma, nós vamos ter uma intimidade, uma comunhão com Deus de tal forma, que não precisa. Jesus, ele pediu ao apóstolo João para deixar escrito para nós que nessa cidade santa, que é a noiva do Cordeiro, lá não entra impureza. Amém? Só vai entrar naquele lugar quem tem o nome escrito no livro da vida de quem? Irmãos, hoje nós temos uma escolha, hoje nós temos uma oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como o nosso único e Salvador. Aleluia, nos entregar ao Rei agora e falar com Ele: toma conta da minha vida, Jesus. Porque lá vai ser assim. Lá vai ter um rei. A noiva, a esposa dele, eles se tornarão um. Então, a igreja vai ser um com ele, vai reinar com ele. Ela é bonita por dentro e por fora. Ela está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Por que isso é importante? Porque você já reparou, você já parou para pensar por que existia 12 patriarcas? Para representar os 12 apóstolos.
Mas os patriarcas profetizaram. Depois vieram mais profetas que falaram do Cristo. Como que uma pessoa antes de Jesus nascer era salvo? Quando acreditava na profecia do Cristo. Ele guardava aquela palavra, ele esperava a redenção, ele aguardava o Messias. E como que uma pessoa hoje é salva? Quando ele volta para a pregação dos apóstolos, que pregaram sobre o Cristo que veio. E Cristo, ele é o que salva então, tanto para trás, quanto para frente. Por isso que a igreja do Senhor está fundamentada nos apóstolos e nos profetas, que estão escritos aqui. Eu não sei se você está preocupado, se você está, de alguma forma, refletindo sobre essa guerra que está acontecendo. Eu acredito que você deveria estar pelo menos atento, porque Jesus falou assim, vocês vão ouvirem sobre guerra. Janeiro, fevereiro de 2022, guerra na Ucrânia, certo? Agora, guerra na Terra Santa. São guerras, rumores de guerras. Jesus falou, e ainda assim não é o fim. Você precisa orar pela paz lá, com certeza. Mas você precisa entender que ainda nós, como igreja, temos muito o que fazer nessa terra. E você que me ouve, que ainda não tem o nome escrito no livro do Cordeiro, você precisa ter. Jesus, ele fala como isso acontece, nascendo da água e do Espírito. O primeiro passo é você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O segundo, você vai se arrepender dos seus pecados. O terceiro, você vai descer as águas, ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Quando você sair de lá, lembrando que Paulo falou que nós fomos sepultados com Cristo, mas quando nós saímos ali, assim como o Espírito de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós também estamos crendo que Ele vai nos ressuscitar no último e grande dia. Então nós saímos de lá para viver para Deus, com a promessa de ser cheio, batizado com o Espírito Santo, batizado com fogo. Só assim nós vamos fazer parte da Nova Jerusalém. Só assim nós vamos fazer parte do reino inabalável do nosso Senhor. Só assim eu e você vamos ter aquela paz eterna que tanto queremos. Eu quero orar nessa noite por você que está me ouvindo. Israel natural, a Israel de sangue, os filhos de Abraão que estão lá nessa luta hoje, também é um reflexo de nós que somos filhos de Abraão pela fé. E hoje tanto nós, gentios, pessoas que não são de sangue judeu, quanto os judeus, têm uma oportunidade de se tornarem uma nova criatura em Cristo Jesus. Não importa mais essa questão, eu sou judeu, eu sou grego, eu sou americano, eu sou brasileiro, isso não importa mais. O importante é nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso sim importa. Isso sim é maravilhoso.